Voltamos com a quinta parte do resumo comentado do livro Aprendendo Arte, um manual de habilidades para terapeutas. Paramos na parte da desfusão cognitiva e agora vamos falar de entrar no momento presente. Quais os principais objetivos de entrar em contato com o momento presente? O primeiro deles é ajudar os clientes a descobrir que a vida está acontecendo no aqui e no agora, e ajudá-los a retornar do passado ou do futuro conceitual para o momento presente, porque muitas vezes fica muito preso no passado ou muito limitado, pensando somente no futuro, né? Isso não é flexibilizar os seus pensamentos, estagnar esses pensamentos, né? Faz parte de uma rigidez ali cognitiva, quando você não consegue trazer para o presente as suas experiências, sempre estar no presente. E o segundo objetivo de entrar em contato com o momento presente é ajudar os clientes a fazer contato com a vida enquanto ela está acontecendo no momento presente, seja tristeza ou alegria. Eu não lembro se eu falei aqui, mas eu comentei sobre um caso de um homem que estava falando, né? Não, tristeza na minha vida jamais, não permito tristeza aqui nunca, pensamentos negativos nunca. E aí, assim, essa pessoa, ela deve ter um momento, com certeza ela tem algum momento de tristeza. E quando ela renega esse sentimento, ela acaba, a gente não sabe qual, eu não sei em que forma disfuncional que ela entra para não conseguir entrar em contato com a tristeza, mas porque eu não atendo essa pessoa, mas é um risco que essa pessoa corre quando ela não consegue lidar, né, entrar em contato com os sentimentos dela, sejam eles de felicidade ou sejam eles de tristeza, por conta de que a gente sabe que existe esses dois lados, né? Eu costumo dizer que é o ônus também, né? Até mesmo para eu saber a proporcionalidade da minha felicidade, eu tenho que saber da tristeza. E eu só sei que uma coisa é boa quando eu conheço a parte ruim, né? Enquanto eu tô ali vivendo, pra mim, é indiferente, né? Já viu aquela pessoa que já nasce em berço de ouro, tem de tudo, não dá valor, e aí quando ela perde ou por algum motivo ela limitada, ela não consegue utilizar os recursos privilegiados que ela tem, ela começa a dar valor àquilo que ela não dava. Então ela sabe o que é bom porque ela conhece o ruim. Então, assim, a gente sabe que o que é felicidade quando a gente também dá espaço para tristeza, quando a gente passa pelo momento de tristeza também. E também ajudar os clientes a desenvolver capacidade de atender as suas experiências de maneira mais flexível, fluida e voluntária. Ou seja, entender que as experiências ela vem, elas de qualquer maneira ela estará lá. Você vai sentir essas experiências de forma flexível, né? Não de forma rígida, mas de forma a você flexibilizar os seus pensamentos, flexibilizar o seu momento, trazer o contexto para dentro daquela experiência interna. Fluida, deixar fluir, né? Não se apegar ou não rechaçar, como um exemplo que eu dei de uma pessoa que fala que na vida dele não tem tristeza, ele não dá espaço para tristeza, jamais vai sentir tristeza e não sei o quê. E assim eu fico pensando, né? Como assim? Como assim ele vai rechaçar a tristeza? Igual ao filme Divertidamente 2, né? Que eu também já dei esse exemplo. Isso vai fazer com que a pessoa tenha essas experiências de maneira mais funcional, vamos dizer assim. Se ela já está vindo, se a experiência já está em mim, se eu tenho essas experiências internas, por que eu vou lutar contra elas? É uma luta que tem um custo muito alto para um resultado nem sempre tão bom, né? Porque ela vai voltar. Então, se funcionasse, ele não voltaria, essa tristeza não voltaria, essas experiências internas não voltaria. Então, que eu me entregue a essas experiências, que eu deixe essas experiências passarem por mim. Porque elas simplesmente passam, elas não ficam, elas não permanecem. Nenhuma experiência interna permanece. Ajudar os clientes a perceber o que está acontecendo nos seus relacionamentos no momento. E aí, enfim, você vai sempre entender que existe uma outra maneira de se viver sem estar presa no passado ou presa no futuro. E é lógico que não tem como ficar presente 24 horas por dia. A gente vai deixar com que isso flua em nossas vidas quando for útil utilizar dessas técnicas que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Desenhe esse cenário em sua mente.
uma pessoa que sempre quis ser mãe. E aí ela fala assim, eu não tenho tempo de estar cuidando melhor do meu filho, eu trabalho demais. E aí ela diminui o tempo dela no trabalho. E aí ela consegue ter mais tempo com o filho dela, para pegá-lo na escolinha de futebol, para ter essa conversa com ele. E ele começa a falar como é que foi o jogo de futebol, começa a falar sobre como que foi a performance dele. E aí ela tá com a mente em outro lugar. Ou seja, ela queria tanto ter um momento para poder buscar o filho dela na escolinha de futebol, para ter um tempo a mais com o filho dela, mas a mente dela não permitia estar no momento presente. Ela estava ali fisicamente, mas mentalmente ela estava pensando o quê? Na comida que ela estava consumindo, né? Quantas calorias teria aquela comida. E quando você fica muito presa ao passado, ao futuro, que ela estava preocupada era com o dia de amanhã, se ela consumisse X calorias, se aquela roupa amanhã ia caber nela, ela perde mais tempo no aqui e agora. E ela se dedica menos tempo no aqui e agora, e toda a vida dela vira um ciclo. Daqui a pouco ela vai dizer que é o seguinte, eu não tenho tempo de estar com meu filho, eu preciso tirar mais tempo para estar com seu filho, porque ela não está vendo a qualidade do tempo com o filho dela, ela está vendo a quantidade, e que aquele tempo para ela não está sendo suficiente, porque na verdade ela não está conseguindo devotar aquele tempo e estar presente naquele tempo. Então a arte não diz que a gente precisa eliminar o pensamento, mas sim é o formato como a gente se relaciona com esses pensamentos, e que ele deve ser flexíveis, né? Estar no presente, e porque no presente o foco funciona melhor. É a realidade que eu estou vivendo. Tá? Pensar no futuro quando o planejamento tem mais funcionalidade. Então assim, então nunca vou pensar no meu futuro. Não, porque pensar no futuro é uma maneira de se precaver também. Você está pensando em algo que você vai fazer amanhã, ok. Então amanhã eu tenho que apresentar um projeto lá no meu trabalho, então eu tenho que já pensar que horas que eu vou planejar, fazer esse projeto, né? Que horas que eu vou sentar para escrever esse projeto. Definir um horário, 4 horas da tarde eu vou parar e fazer esse projeto. Então você não precisa mais ficar pensando no dia de amanhã. Você sabe que 4 horas da tarde é o tempo que você vai tirar para pensar e fazer esse projeto, e no dia seguinte você tá lá para apresentar esse projeto. Em que momento que pode se tornar útil também estar preso ao passado? Preso ao passado não é a boa forma de falar, né? Mas estar voltado, botar a sua consciência para o passado. Boas memórias, boas lembranças, ou quando você precisa passar por uma prova, você tem que lembrar do que você leu no passado, ou quando você precisa se precaver de algo. Olha, da última vez que eu viajei de última hora, eu esqueci meu passaporte, deu tudo errado a viagem, então anoto lá na geladeira, anoto no meu caderninho, pegar o passaporte, não esquecer de pegar o comprovante de vacinação, enfim. Então a gente não vai ficar também só pensando no momento presente, porque tem funcionalidade pensar no passado e pensar no futuro. Tá? A questão é quando a gente fica muito preso e rigidamente, excessivamente, com os pensamentos dentro desse contexto no passado e no futuro, e perde o momento presente. Então estar no momento presente, ele envolve trazer consciências para experiências internas e externas, na medida que elas vão ocorrendo. E esse foco te ajuda, né, na observação ou na percepção de tudo que está acontecendo com você, tanto nas suas experiências internas ou nas experiências externas. Quando você para e foca o seu olhar na natureza, por exemplo, e você contempla um passarinho, contempla as folhas das árvores, você contempla o que está ali. Vamos trazer isso para nossa vida real aqui, ó. Você para contemplar o trânsito. Você está lá focado no que está acontecendo no trânsito. Então você está ali olhando, né? A sua mente ela não viaja, você está vendo ali quantos carros estão passando, você está vendo o sinal fechando e o sinal abrindo, você vê as pessoas dentro do carro. E isso você enriquece muito a sua percepção, porque você está olhando para o presente. Isso faz com que sua mente também descanse, porque sua mente ficar o tempo todo voltada para o passado e para o futuro deixa a mente muito em alerta, e isso causa patologia. Ele até coloca que isso é um processo sem esforço, né? Eu não estou fazendo esforço para lutar contra minhas experiências internas, eu estou olhando para o que está acontecendo.
né? O que te causa, o que você está sentindo agora, no momento em que você está apresentando o trabalho lá na escola, na faculdade. Ah, eu tô sentindo calafrio, tô sentindo as mãos tremer. São experiências internas que está acontecendo com você por um produto externo, né? Por algo que você sabe que pode acontecer com você, que você vai apresentar o trabalho lá. Você começa a perceber essas experiências internas e você não faz força para lutar contra elas. E elas podem até surgir mais de uma vez, surgir, desaparecer, e você vai surfando ali, você vai flutuando nessas experiências internas. E aí ele fala aqui sobre se manter no presente o tempo todo, isso não faz sentido, e nem quem pratica mindfulness, atenção plena, meditação, o dia inteiro consegue se manter presente o tempo todo. A questão é que, até mesmo quando você está praticando mindfulness, por exemplo, você se pega, o seu pensamento indo para longe. Não tem problema seu pensamento ir para longe. Porque você vai trazer de volta onde você está com foco. Meu foco é na minha respiração. Meu pensamento, eu estou focando na minha respiração, estou respirando. Mas o pensamento me levou para longe, me levou para o meu passado, me levou para o meu futuro. E aí você traz de volta, gentilmente, não tem problema. Então eu te digo, não tem como ficar, mesmo que você esteja lá meditando durante 5 minutos. Que até eu falei sobre isso, né? Eu coloco meu celular para despertar quando dá meio-dia, eu sei que é meu horário de almoçar. Antes de almoçar, eu faço uma prática de 5 minutos, coloco até despertador, porque senão passa. É uma delícia quando você entra em contato com o seu momento presente. E nesses 5 minutos, tão pouco, eu acabo a minha mente fluindo para outro estado, para outra coisa, e eu tenho que trazer minha mente de volta. Não tem problema. Então, em 5 minutos pode somente realmente sair do momento presente, não tem problema. A gente traz de volta. Tá? E na vida também a gente não vai ficar lá sempre, agora eu tô sentindo escovar o dente. Eu usei isso muito tempo da minha vida, mas agora já tô em outra pegada. Mas assim, não tem problema você escolher algo que você vai focar para fazer o seu mindfulness, e nesse momento você dá o seu pensamento fugir. É sempre, você traz de volta. E trazendo essas experiências para a vida na praticidade do dia a dia. Enquanto você não estiver, vamos supor que você esteja praticando o mindfulness informal, que você está escovando o dente, que você está lavando a louça, que você está tomando banho, e você, eu escolhi tomar banho. Eu já fiz essas práticas com clientes minhos, vamos fazer aqui tomando banho? Então você vai tomar banho com atenção plena, porque essa pessoa estava muito acelerada, tudo para ela tinha que ser muito rápido. E aí ela começou a fazer tomando banho. E ela falou, Tiane, mesmo tomando banho eu dou uma escapada, minha mente vai para outro lugar e tal. Não tem problema. Tá? E tem dias que ela fala, Tiane, eu não consegui fazer hoje a atenção plena durante o banho. Aí eu passei um creme no meu corpo e substituí. Não tem problema. São as práticas informais. Você escolhe em qualquer lugar, o melhor momento do dia não, porque às vezes vai falar assim, não teve nenhum melhor momento do dia hoje para fazer, não teve nenhum momento bom para fazer isso. Porque sempre vai encontrar desculpas para dizer que não deu tempo, para dizer que realmente não teve nenhum momento bom, porque realmente não vai ter, às vezes vai ter que parar e fazer em momentos ruins também. Quando você vai responder de forma impulsiva a uma pessoa que te falou uma coisa desagradável de ouvir, e você vai lá e dá um fora na pessoa, aí você já pratica ali, segura a impulsividade. O que eu estou sentindo nessa hora? Vale a pena dar essa resposta com esses sentimentos que eu tenho dentro de mim? E aí você vai flutuando nesse sentido. Por que temos que entrar em contato com o momento presente? Uma grande quantidade de sofrimento pode resultar da fusão com os pensamentos ou de se envolver com o pensamento de alguém. Então, assim, a gente fusiona o tempo todo. Às vezes a gente tem que ficar se vigiando, sabe? Isso que pode dar um sinal de alerta, que pode causar patologia também. Mas, porque a gente está o tempo todo achando que nossos pensamentos são os pensamentos legítimos, né? São reais. Legítimos eles são porque vêm da gente, mas eles não são reais. E quando eles são vistos como negativos, geralmente são avaliados como prejudiciais. E isso leva, as pessoas a se envolverem em esforços para eliminar ou reduzir as suas experiências indesejadas. Então, segura essa informação de você entender
que os pensamentos, a fusão com nossos pensamentos, e principalmente quando for pensamentos negativos, fazem com que a gente tente eliminar ou reduzir as experiências que eles nos causam, as experiências indesejadas que esses pensamentos nos causam. O contato com o aqui e agora também enfraquece a evitação e a luta. Então, a gente tem esse contraponto para a gente não ficar fusionado com nossos pensamentos, que é o contato com o aqui e agora. Porque o contato com o aqui e agora, ele até derruba o eu como conceito, a gente vai ver isso. Eu tô aqui prestes a apresentar um projeto no meio dos meus colegas, que são todos assim, expertise nesse projeto, eu estou iniciando ainda. Então eu começo a ficar muito nervosa, ok. É muito natural, é normal ficar nervosa. É um projeto que a gente não tem ainda todo o expertise, a gente não tem maturidade ainda, a gente precisa apresentar, a gente precisa passar por isso. Então eu quero sentir o que vem dentro de mim. Muitos pensamentos negativos, eu não vou conseguir, eles vão me fazer alguma pergunta que eu não vou conseguir responder, eu vou ficar com o coração batendo forte, a boca seca, a mão tremendo, acho que eu não vou nem me aguentar em pé. E aí vai vir esses pensamentos assim, eu vou deixando eles fluírem na minha mente. Porque se eu me fusionar com esse pensamento, eu saio correndo, por eu estar nervosa, por eu não conseguir lidar com essas experiências internas indesejadas, eu posso botar tudo a perder. Então acaba sendo um ciclo, né? Porque eu tenho medo de apresentar e eu não estou conseguindo lidar com minhas experiências internas, e isso faz com que eu fique cada vez mais nervosa, e eu brigo com o meu pensamento, me fusiono com o meu pensamento, fico cada vez mais nervosa. Na hora de apresentar, eu vou ter um piripaque, eu vou travar, eu não vou conseguir respirar, eu vou falar rápido demais, eu vou ficar nervosa se alguém levantar a mão, e eu posso bloquear e dar o branco, né, que as pessoas falam. Então assim, aí você fala assim, tá vendo? Falei que eu não tinha que ir, olha a vergonha que eu passei. Não, a vergonha que você passou foi porque você não conseguiu lidar com as experiências internas de forma de deixá-las fluir sobre você, de forma que deixá-las passar sobre você, perpassar por você e ir embora. Depois ela voltar e eu deixar ela passar de novo. E não prender ali, gente. Quanto mais eu prendo, mais eu falo assim, ai, sai daqui, pensamento ruim, mas eles estão ficando lá, persistentes. Então, o contato com o aqui e agora, no momento presente, né? Ele fala de você não lutar contra os sentimentos, pensamentos, sensações ou impulsos, porque isso são experiências. Essas experiências podem ser observadas. Se eu troco a luta contra o meu pensamento simplesmente por uma experiência, como desfusionar esse pensamento, por exemplo, eu não vou conseguir porque eles são mais inteligentes do que eu nem sei muito sobre esse assunto, mas eu estudei bastante, eu não vou conseguir. Então esse pensamento começa a absorver tudo que eu estudei, tira muito de mim, tira minha concentração, tira minha atenção, porque eu foco minha atenção toda pensando assim, sai pensamento, sai, eu vou conseguir sim, olha quanto eu estudei, não sei o quê, e tô lá lutando contra ele. Você tá alimentando esse pensamento quando você tá lá lutando contra ele. Tá? Então é sempre bom lembrar que esses pensamentos eles podem ser observados. Então eu posso pensar, colocá-los, esses pensamentos, numa folha, no rio, e deixar eles fluírem no rio. Vai vir outro, deixa fluir no rio. Não luto contra eles, deixa eles passarem por mim, ok? Quando a gente não entra em contato com o momento presente, a gente se avalia, a gente absorve aquele pensamento e começa a nos avaliar, começa a nos julgar, né? Avalia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas sensações, e tudo isso vai criar um sofrimento desnecessário. Antes da gente ir para as práticas no momento presente, ele pede que a gente conscientize os clientes para que eles entendam a importância de ter a consciência no momento presente. Parte do que acontece quando estamos com dificuldades é que interagimos com nossa vida interna como se fôssemos um problema de matemática a ser resolvido. E eu até falei, acho que no primeiro vídeo, né? Uma pessoa que fica assim, mas se eu fizer aquilo vai acontecer isso, vai acontecer agora aquilo outro, aí pode voltar a acontecer isso aqui de novo e não sei o quê. E você fica desenhando lá fórmulas e fórmulas e mais e menos, e adições e subtrações na sua mente, como se fosse um problema de matemática a ser resolvido. E ele fala aqui que a gente tem que identificar esses pensamentos e sentimentos
e lê-los e observá-los apenas como o pôr do sol. O pôr do sol ele acontece geralmente naquele mesmo espectro de horário, da mesma forma o sol está se pondo, você não fica assim, ó, aquela luz podia estar mais vermelha, né? Aquela nuvem podia estar mais para lá. Ai, aquele sol tá muito amarelo pro meu gosto. Você não fica assim, né? Então ele diz isso, você somente observa, não é o pôr do sol? Se você está pegando um problema de matemática, você já vai ler o problema de matemática tentando resolver o problema de matemática. Se você está observando o sol se pondo, você está lendo esse fenômeno e você não está tentando resolver nada. Simplesmente você deixa o sol se pôr e você contempla isso como uma das coisas mais belas que tem na natureza. E é isso que ele pede, né? Ele convida ao cliente a observar e contemplar. Você não precisa achar lindo e belo, porque nem sempre será. Às vezes vai ser uma catástrofe, às vezes vai ser uma tragédia, mas é necessário você observar, porque ele está lá. Uma das maneiras mais fáceis de ajudar nossos clientes a entrar em contato com o momento presente são as técnicas da prática do mindfulness ou da atenção plena. Quando você está ou apenas observando e não julgando. Né? Quando a gente faz o mindfulness, a gente foca a atenção na nossa respiração e você respira profundamente, lentamente, é uma delícia. Mas aí você está focando ali, mas seu pensamento te rouba, te leva para outro lugar, te leva para Nárnia. E aí você acaba ficando longe do seu foco. Quando você se dá conta, você volta. E aí a premissa é não se julgar. O ideal é que você não faça assim. Caramba, saiu do foco de novo. Preciso voltar. Eu tenho uma cliente minha que eu faço exercício com ela e eu fecho os olhos. E aí ela fala assim, eu abri os olhos umas 10 vezes já enquanto estava com o olho fechado e fazendo a prática. Então não tem problema, abriu, fechou. Se deu conta que aperta, fecha. Não se julgue, porque se for uma prática de julgamento, tem um monte. Mas se for uma prática de julgamento, não vai ser uma prática relaxante, não vai ser uma prática boa para você. Então, assim, é importante você trazer realmente a consciência de que essa prática é uma prática de compaixão. Então, primeiro você vai sentar e você vai sentir o seu corpo acomodado onde você estiver sentado. Respirar lentamente, fluidamente. Agora você vai imaginar sentado ao lado de um rio ou de um riacho. Imagina as folhas flutuando na água. E as folhas vão passando. E eu queria te convidar agora que você colocasse cada pensamento seu escrito em uma folha. E as folhas vão passando e você vai colocando outros pensamentos escritos em uma folha. E você vai observar essa folha passar com a correnteza do rio. Se em algum momento o seu pensamento ir para outro lugar, é só trazê-lo de volta, gentilmente. Você pode observar se de fato o seu pensamento saiu do seu eixo central, que são as folhas no rio, e trazê-los de volta. Sempre quando vier pensamentos e você puder voltar para si próprio, você pode pensar nesses pensamentos em uma folha de um rio, em uma folha que está no rio passando com a correnteza. Essa prática que acabamos de fazer, eu fiz de uma maneira um pouco mais dinâmica por conta do nosso tempo, mas elas podem durar assim bastante tempo. Inclusive, você pode até perguntar para os seus clientes quais pensamentos estão vendo ali. E aí você fala, então coloca esse pensamento na folha. Tem algum outro? Aí ele vai falar. Então coloca esses pensamentos na folha. E aí você ajuda o seu cliente a desfusionar.
desses pensamentos, esses pensamentos estão indo embora com as folhas, e assim voltar para o momento presente. Tem outras práticas também voltadas para essa técnica, que é você imaginar um trânsito com carros. Então você vai imaginar na placa dos carros o seu pensamento indo embora. Nuvem no céu também. Tem um livro de capa rosa, né, Lidando com Ansiedade, ele fala sobre essa questão, ele fala sobre essa prática da nuvem no céu, né, você imaginar o seu pensamento como nuvem indo embora. E ele faz um exercício bem profundo, é muito bom também esse. E é bom lembrar que é importante você reservar um tempo depois da prática para você perguntar para o seu cliente, né, pedir para ele trazer um relato ali, conversar com ele, pedir para ele trazer um relato de como foi essa prática para ele. E agora essa parte ele traz para gente como utilizar, né, da consciência do momento presente para construir um eu como contexto. Ele vai ensinar, então, como te desapegar daquele eu conceitualizado. Estar ciente do conteúdo da experiência de uma maneira contínua, ou seja, aquelas experiências estão passando por mim, eu estou ciente do que eu estou sentindo, e isso faz com que você enfraquece, né, o seu apego a um eu estático e conceitualizado. E isso requer um senso de consciência mais fluido. Então, é algo que você aprende a fazer, é fluido, você aprende a deixar passar por você, você tira ele daquele contexto do eu conceitualizado para trazer para um eu contextual, para trazer para um eu dinâmico, para trazer para um eu flexibilizado. Você pode pedir também para o cliente para ele observar como que essa parte do senso do eu consciente pode se conectar com o eu como contexto. Porque se você deixar esse eu tomado pelos pensamentos, ele vai estar ligado, conectado a um eu conceitual, né? Porque o pensamento nem muitas vezes vai ajudar a gente. Muitas vezes eles vão nos precaver em excesso, nos colocar em alerta em excesso, trazer pensamentos negativos em excesso. Então, a gente trazendo o momento da consciência presente faz com que a gente também flexibilize esses pensamentos e se torne um eu contextual, um eu contextual. Os autores também ensinam como que a gente vai usar essa conexão com o momento presente para promover o aprendizado experiencial. Ele diz o seguinte: nós terapeutas, né, a gente psicoeduca o nosso cliente através da linguagem. Olha, quando acontecer isso, pensa nas evidências, pensa X coisa, faz assim, veja se essas consequências, né, você vai levar até o final, enfim. Então a gente discute ali verbalmente com o cliente, psicoeduca esses clientes através da linguagem. Na arte, a gente vai trazer esse aprendizado através da experiência. É como se eu falasse, olha, na prática você aprende melhor. Só observa o que está acontecendo com você e aí você vai entender as consequências de alguns atos que você possa tomar através dos seus impulsos, através dos seus impulsos, não, da sua impulsividade, melhor assim. E de uma resposta que você possa dar, enfim, você vai trazer conectar, né, o momento presente com, então, o aprendizado experiencial. Vai aprender pela prática, não pela psicoeducação. Tem algum problema na psicoeducação? Não tem. Inclusive, aqui também a gente vai fazer alguns relatos e vai psicoeducar, com palavras, igualmente, sem problemas. Mas essa parte do livro está ensinando como aprender de forma experiencial, né? Passar pela prática, observar tudo que a gente está sentindo, trazer para o momento presente. Bom, só sobre isso, esse vídeo, né, que fala sobre o momento presente. E aí eu vou colocando ao longo da semana outras técnicas que são bem legais, que são desse livro, ou outras que não estão também, técnicas que a gente pode usar para trazer o momento presente para a nossa vida. No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre a construção da tomada de perspectiva flexível por meio do eu como contexto. A gente vai entrar nessa parte que contrapõe, né, o eu como conceito, o eu rígido. A gente vai começar a falar do eu como contexto e como ter iniciativa de uma perspectiva flexível através desse eu como contexto
Um beijo, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se falei alguma coisa que alguém não entendeu, enfim, só colocar aí nos comentários, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.